Muito que bem-vindo, alunos e alunas do Colégio Palidonald. Aqui quem fala é o professor Alessídio e hoje iremos para mais uma aula de matemática. Hoje iremos estudar números inteiros. Iremos estudar os conjuntos de números inteiros, ao qual já trabalhamos em sala de aula, e hoje iremos repassar novamente o assunto para que podemos aprimorar o assunto dentro dele. A ideia de números inteiros, ou dos números inteiros. Antes de começarmos a operar matematicamente operações com ele, necessitamos entender com que usamos números inteiros, ou necessariamente o que se tem em números inteiros diferente dos números naturais que já usávamos antes. Aqui ao lado, nós vimos a tabela do Campeonato Brasileiro deste ano, agora desse último fim de semana. Nós temos como Inter e São Paulo, lá no embaixo como Ceará e Curitiba. Creio que todos nós, como os bons brasileiros, conhecemos e entendemos de futebol. Porém, vamos entender o que temos aí de números inteiros. Veja a tabela do Campeonato Brasileiro do último fim de semana ao lado. Eu irei ler esse pequeno texto para vocês entenderem e logo mais irei explicar. Chama-se saldo de gols a diferença entre o número de gols marcados e o número de gols sofridos por uma equipe em um torneio de futebol. Quando o número de gols marcado é maior que o número de gols sofrido, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gol positivo. Entretanto, se o saldo de gols sofridos é maior que os gols marcados, dizemos que a equipe apresenta um saldo de gols negativo. Como é que eu posso explicar isso, primeiramente? Saldo de gols é o que um time marca gols. Ele, num jogo, ele marca e também sofre. Se olharmos a tabela, lá o primeiro colocado, que está o Internacional, você irá perceber dois números juntos, divididos por 2 pontos. Lá o Internacional, ele tem o 10 e o 2. Logo, o primeiro número é o saldo de gols marcado e o segundo número é o saldo de gols sofridos. Então você vai pegar o saldo de gols marcados e subtrair pelo saldo de gols sofridos. Logo, o Internacional tem 8 gols positivos, quer dizer, a diferença entre saldo de gols marcados e saldo de gols sofridos é 8 gols positivos. Assim podemos ver de vários outros times. Além, em 15º colocado, nós temos o time do Red Bull. O time do Red Bull tem 6 pontos e ele marcou 6 gols, entretanto, ele sofreu 10. Então, se você subtrair 6 menos 10, você terá menos 4 negativo. O que isso significa? Significa que ele tomou mais 4 gols do que ele fez. Logo, ele fica com saldo negativo. Assim você pode olhar times como Atlético, Sport, Ceará e Curitiba, também com saldo de gol negativo, significando que eles somaram mais gols do que fizeram durante a temporada que terminou esse fim de semana. É fácil dizer que os times logo acima terminaram com saldo de gols negativos ou com valores negativos. Mas o que são números negativos? Iremos considerar esse exemplo ao lado. Considere-se a seguinte situação. Na cidade de Fortaleza, Ceará, o termômetro marcava 30 graus Celsius. Porém, no mesmo dia, na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o termômetro marcava menos 10 graus Celsius, ou 10 negativos. O que é um termômetro? O termômetro serve para marcar a temperatura em uma cidade durante um tal momento ou um dia. Neste caso, você pode ver aqui na imagem ao lado que o Ceará, que está em cor vermelha, mostrando um valor positivo, está marcando 30. 30 é a diferença do 0 até o 30 para cima. Já na cidade de Porto Alegre, que marca menos 10, é o valor do 0 para baixo. Podemos ver que o número 0 não foi suficiente para expressar a baixa temperatura da cidade de Porto Alegre. Logo, necessitou expressar com o número 10 negativo, o menos 10. Tendo em vista isso, o número negativo serve para representar valores abaixo de 0. Então, o número negativo é um valor que está abaixo de 0, significa que ele é menor do que 0. A ideia daqui para frente agora em números negativos, no conjunto de números inteiros, é entender que existem valores menores do que 0. E aí continua. Como do número positivo você começa do 1, 2, 3 e sai contando infinitamente, maior cada vez mais, o número
negativo vai contando também, -1, -2, -3, e assim menor cada vez mais. Vejamos esse outro exemplo. Mês passado, eu emprestei R$ 100 ao meu irmão. Hoje, ele veio me devolver o valor emprestado. Porém, ele disse que, por conta de estar sem condições, ele só me devolveria R$ 60 do valor emprestado. Dos 100 anteriores emprestados, ele me devolveria R$ 100. Assim, ele ainda ficará me devendo R$ 40. Essa situação simples que conhecemos para mim. Mas se você olhar no ponto de vista do meu irmão, é possível observar que para as contas do meu irmão, ele tinha um saldo de 100 negativo, que é o valor que ele estava me devendo. Ao me devolver R$ 60, ele ainda ficou me devendo 40. Logo, o saldo dele comigo é 40 negativos, entendeu? Isso quer dizer que do valor que ele recebeu um dia, ele ainda teria que perder esse valor e me devolver 40, porque ele me deve ainda. Então, o valor negativo pode representar uma dívida, quer dizer, é um valor que você não tem. Principalmente em contas de dinheiro, contas de banco, representa-se um valor que você não tem. Com as ideias que já temos, iremos agora apresentar a localizar esses valores. Esses valores serão localizados numa reta chamada de reta numérica. Possivelmente já conhecem elas. Ela pode ser apresentada numa régua, numa trena ou qualquer outro instrumento de medir. Ela simplesmente é uma reta onde você irá marcar valores. Antes você conhecia simplesmente os valores positivos, ou comumente chamado de números naturais. Esses números contavam-se de 0 para frente, quer dizer, contavam-se só do 0 e todos os números positivos. Agora, com os números inteiros, você irá ter que representar o 0 como o valor central da reta. O 0 é o valor que está no meio, é o valor central da reta numérica. Para a direita, continuamente, você sempre terá os números positivos. Você vai ter 1, 2, 3, 4 positivos e infinitamente. Esses números positivos podem ser representados pelo sinal de mais, ou também, se não estiver representado por nenhum sinal, significa que esse valor é positivo. Logo, ao lado esquerdo da reta numérica, são representados o -1, -2, -3, -4 e, continuamente, infinitamente também, valores negativos, valores que serão acompanhados pelo sinal de menos, representando que ele é um valor negativo. O valor negativo nunca pode ser representado por um número sem sinal. O positivo, sim. Se não tiver sinal, significa que ele é positivo. Porém, se você tiver um resultado negativo e não representar o valor com o número negativo, quer dizer que aquele valor está errado. Agora iremos, com todo o conhecimento que já temos introduzido em números inteiros, aprender a calcular. Hoje iremos calcular adição e subtração com números inteiros. Adição e subtração de números inteiros. Antes de vermos casos como se calcula, que se opera, vamos ver esse problema. Ana tinha R$ 200 de saldo em sua conta bancária, porém precisou pagar uma dívida de R$ 600. Qual o valor final da conta bancária de Ana? Se representarmos como um cálculo, aqui na cor azul, vimos 200 menos 600. Qual o valor que representa? Representa-se pelo valor menos 400, ou 400 negativo, que é a forma correta de se dizer. O que significa? Se Ana tem R$ 200 com ela e precisou pagar uma dívida de 600, você pagou aquele 200 dos 600, mas você pegou emprestado com o banco mais 400, que um dia você irá ter que devolver ao banco. Então, o saldo na conta bancária de Ana lá está representado pelo número menos 400. Isso quer dizer que ela deve 400. É um valor que ela não tem. Podemos encontrar isso em vários casos de operações em adição e subtração. Vamos ver casos particulares de adição e subtração de números inteiros. Antes de começarmos a vermos os casos, eu preciso mostrar uma coisa para vocês. Algo que eu simplesmente posso definir como você precisa sempre saber. Principalmente você que não tem nenhuma afinidade direta com a matemática, ou que não tem tanto tempo para praticar, é bom você memorizar essas duas frases para você acompanhar dentro desse assunto, principalmente para facilitar na sua operação vinda. O que temos aqui?
Quando você for operar adição ou subtração em números inteiros, você sempre irá bater em duas teclas. Qual? Ou você vai ter sinais iguais, ou você vai ter sinais diferentes. Nisso, sabemos que, se os sinais forem iguais, você soma e conserva o sinal. Vamos ver que temos 4 mais 4. Você vai dar 8. E o sinal é de mais, sinal positivo. Mas caso você tenha menos 4, você também terá 8, mas será 8 negativo. E a outra frase é: sinais diferentes subtraem e conservam o sinal do número maior. Você vai ver logo mais nos casos operados como isso se representa. Então guarde essas duas frases que será muito importante para os cálculos aqui pela frente. Como os sinais iguais, eu expliquei passado que você simplesmente vai somar e conservar o sinal, iremos ver os casos com sinais diferentes. Primeiramente, negativo maior e positivo menor. Temos aqui menos 8 mais 5. Menos 8 mais 5, como são sinais diferentes, você terá uma subtração. Então, 8 menos 5 é 3. Isso é considerar o sinal do número maior. O número maior é o 5 ou o 8. É o 8. Então, o sinal que se representa ao lado do 3 é o de negativo, o sinal de menos. Então, sempre que temos sinais diferentes, subtraímos e conserva o sinal do número maior. Caso 2, também de sinais diferentes, diz assim: o negativo agora é menor e o positivo é maior. Temos menos 9 mais 11. Menos 9 mais 11, como são sinais diferentes, também diz a uma operação de subtração. Você terá 11 menos 9. 11 menos 9 é igual a 2. E ao procurar o sinal, você vai olhar de qual dos dois números ali, qual é maior. Qual é maior, o 11 ou o 9? Como o 11 é maior, então o sinal que irá acompanhar o 2 é o sinal de mais, de número positivo. Você já viu o caso onde o negativo é maior e o positivo é menor anteriormente, e agora você está vendo o caso onde o negativo é menor e o positivo é maior. Último caso simples, temos aqui também sinais diferentes, porém agora tanto o negativo quanto o positivo são iguais. Temos o caso menos 100 mais 100 é igual a zero. Então, essa operação tem que ser memorizada para não ser esquecida, pois menos 100 mais 100 é igual a zero. Isso importaria se qualquer número que fosse. Se fosse 1, se fosse 30, se fosse 1 milhão. Se forem dois números iguais com sinais diferentes, o valor de resposta sempre é zero. Aqui também é fácil de compreender e é fácil de entender. Agora vamos ver, compreender os casos que se operam com parênteses. Você sabe que são parênteses, né? Aquelas duas chaves côncavas que estão na maioria das contas de matemática também. Quando a situação que o número estiver dentro de um parênteses, o sinal que o acompanha pode mudar o sinal que tem o acompanhado. O que significa? Deixa eu explicar isso mais fácil. O sinal fora do parênteses pode mudar o sinal que estiver acompanhado com o número dentro do parênteses. Pode ficar meio embaçado se eu não entender agora, mas eu vou descer nos casos abaixo específicos e irei mostrar como isso pode acontecer. Temos aqui o caso 4, caso com parênteses. Temos o mais 2 e o mais 1 dentro do parênteses. E ele está separado pelo sinal de mais. Logo, mais 2 mais 1 é igual a mais 3. O que significa que o sinal de mais ele não interfere no sinal dentro do parênteses do mais 1. Então, se você tiver mais 2 mais 1, você opera livremente. O sinal que estiver dentro do 1 lá, ele não muda. Porém, temos aqui o outro caso que está assim. Mais 2 menos mais 1. Quando você tiver um menos fora do parênteses, esse sim implica. Porque você vê ali embaixo que o mais 2 continua mais 2, porém o 1 mudou de sinal. Então, o que você vai ver nos outros casos é simplesmente esse acontecimento, onde o mais ele não implica, continua sendo os mesmos sinais, e o sinal de menos ele implica, invertendo o sinal. Se for positivo, vira negativo,
Se for negativo, vira positivo. Caso 5. Temos agora dois sinais negativos, o -4 e o -2. E eles também são divididos pelo sinal de mais, são separados. Aqui temos -4 mais -2 igual a -6, pois o sinal do -2 não irá mudar com o sinal de mais. E vocês sabem, sinais iguais somam e conservam seu sinal. O sinal de mais não implicou na operação. Agora vamos ao caso ao lado. Temos -4 menos -2. O -4 continua com o mesmo valor, o mesmo sinal que o acompanha, porém o sinal de menos, ali representado pela cor laranja, e mudou com o sinal de menos junto do 2. Então, menos com menos ficou mais. É isso que você tem que entender. Toda vez que tiver um sinal de mais separando os parênteses, significa-se que não muda-se o valor. Continua-se o mesmo sinal, não muda-se o sinal. Porém, se tiver um sinal de menos antes do parêntese, muda seu sinal para o sinal contrário do valor que está dentro. Ali temos o -2, o menos estava do lado de fora e mudou para o +2. Agora a operação que dava -6, temos -4 mais 2 é igual a -2. Chegamos aqui no sexto e último caso, e também é algo que só repete o acontecimento. E diz assim, agora temos sinais diferentes, mas o acontecimento é o mesmo. O +8 mais -5. O mais não implica no sinal do -5. Então temos +8 menos 5, são uma operação de subtração. E você agora ficou com +3. O que isso significa? Significa que 8 menos 5 é 3. E o sinal de positivo fica porque ele pega o sinal do número maior, que é o 8, que é positivo. Agora iremos ver esse outro caso. Nesse outro caso, o 8 está com o número positivo, porém, o que separa eles é um sinal negativo, um sinal de menos. Esse sinal de menos implica com o sinal de menos, que está no 5, e ele muda seu sinal. Era menos, agora é mais. Você tem +8, mais 5, que é igual a +13. Então, caso ficou alguma dúvida, caso tenha alguma complicação dentro dessa aula, fiz ela pausadamente, fiz ela com vários casos específicos, para que vocês realmente tenham onde olhar e procurar. Porém, caso fique alguma dúvida, pode perguntar no grupo, pode perguntar no meu privado, que eu estou aqui disposto a explicar. Espero que vocês tenham tudo uma boa tarde. E qualquer dúvida do vídeo, qualquer dúvida de alguma fala, qualquer dúvida de alguma escrita ou de algum sinal, também podem perguntar. Eu estou aqui disposto para ajudar vocês. E muito obrigado pela atenção de vocês, que me acompanham, de todos. Eu espero que tenha sido uma boa aula. Também espero que você responda minhas questões, que está com vocês nesse momento. E qualquer dúvida também que tiver nas questões, qualquer dúvida em alguma escrita ou em alguma palavra, para me procurar. Estou sempre disposto, então tenham uma boa tarde e se cuidem.